Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente está inaugurando um formato alternativo de vídeo, que é o vídeo em que a pessoa grava ela mesma em casa o seu vídeo e envia para a gente com o seu relato. Pode ser uma EQM ou algum outro tipo de experiência luminosa. Esse formato, por ser mais enxuto, mais rápido, não ter perguntas nem diálogos, deixará vocês mais livres para tirar suas próprias conclusões, fazendo comparações com aqueles outros relatos que vocês já escutaram nesse ou em outro canal e com a própria experiência, a própria cultura, o próprio conhecimento e as crenças de vocês. Nós continuaremos com aquele formato de entrevistas, que são apresentadas geralmente a cada quinzena, mas entre uma entrevista e outra, sendo a entrevista um vídeo um pouco mais longo, a gente pode inserir esses vídeos que são menores, mais enxutos, não são no formato de entrevista, quer dizer que não vai haver perguntas e respostas. Vai haver o relato da pessoa, a minha introdução e, possivelmente, quando for necessário ou couber, algum tipo de comentário ou análise. Então eu espero que esse formato, que será inserido entre os outros que já existem, seja um aspecto facilitador para a divulgação dessas experiências que são tão importantes, tanto para quem as vive, como para quem não vive essas experiências, mas que também aprende com elas. Então hoje a gente vai assistir ao relato de EQM de Maria Ângela. Ela é da área de música, professora de piano e mora em Franca, em São Paulo. Em 2000, ela teve uma suspeita de trombose na perna e, ao fazer exames com contraste, ela teve uma reação alérgica ao produto injetado e a sua consciência foi projetada para fora do corpo na mesma hora. Essa experiência é interessante não só pela EQM em si, mas principalmente pelos eventos que aconteceram depois da EQM, que vão nos abrir perspectivas acerca da possibilidade de vivermos vidas sucessivas e também da possibilidade de que pessoas encarnadas possam se desdobrar e interagir com as pessoas que vivem o EQM. Então vamos ao relato da nossa querida amiga, colaboradora, Maria Ângela. Bom, eu vou gravar esse vídeo hoje e o que eu queria deixar aqui é o meu depoimento. Eu vou deixar gravado porque eu acho importante a gente registrar uma experiência que aconteceu para que outras pessoas se sintam abraçadas, que é uma experiência bem diferente, assim, que é um marco na nossa vida, né? No ano 2000, eu estava dando aula num colégio estadual e senti uma dor muito forte na minha perna, mas muito forte mesmo. Então, eu saí no meio da tarde e falei para a diretora, falei, olha, eu vou ao médico porque eu tô com muita dor na perna, não tô aguentando. Fui dirigindo até o posto médico do IANSP, onde um médico me atendeu e falou, olha, eu vou te encaminhar de forma urgente para o especialista vascular, porque você tá com trombose, com suspeita de trombose. Então tá, fui direto pro consultório do médico vascular e chegando lá ele me pediu alguns exames e falou, olha, só que eu vou te internar agora para você fazer os exames e já vou começar a medicar, porque você está com suspeita de trombose. Eu tinha feito uma cirurgia em março, isso era agosto,
e ele disse que era proveniente da cirurgia que eu tinha feito, que foi a retirada de útero. E aí eu falei, olha, mas eu tenho que pegar meu filho na escola, ele tem 7 anos e tem o meu outro filho também. E aí ele falou, olha, eu não me responsabilizo se você virar a esquina e tiver uma embolia pulmonar. Mas aí eu refleti bem, vim para casa, liguei para o meu ginecologista e contei o que tinha acontecido. Ele falou, calma, vamos consultar um outro vascular e vamos tirar uma segunda opinião. Vamos ver o que ele vai falar para você. Consultei o segundo vascular e ele falou, olha, você vai precisar mesmo tomar o remédio e para afinar o sangue e tal, mas não fica preocupada não, fica aqui no hospital comigo, a gente cuida bem de você. Ele teve um outro tratamento assim mais acolhedor, né? Mas as coisas se encaminharam para que eu fizesse o exame. Isso era uma quarta-feira, né? Na sexta-feira eu consegui a segunda consulta com outra opinião. E o exame estava marcado para segunda. Então eu falei, então tá, eu vou fazer o exame primeiro e qualquer coisa eu me interno, então. E aí, na quarta-feira, quando eu fui fazer o exame, tava esquecendo de contar isso. Na quarta-feira, quando eu fui fazer o exame que o médico tinha pedido, a moça, atendente lá do laboratório, falou, olha, você vai responder essas perguntas para mim aqui. Se você tem alergia a essas coisas. E me deu uma listinha de coisas para eu colocar sim ou não, um X lá, sim ou não. Aí tinha algumas coisas que eu não sabia, eu não pus nada, né? Aí ela pegou o papel e falou assim, ai, não respondeu aqui, tem que responder todas. E aí, por conta dela, ela colocou não tinha alergia naqueles que eu não tinha respondido. Quando ela me devolveu o papel para assinar, eu coloquei não sei, não sei, não sei, naqueles que ela tinha marcado como não. Porque eu falei, uai, eu não sei, né? Não vou deixar aqui assim. Aí ela pegou o papel, assinei, entreguei para ela. Ela falou, olha, agora não vai ter jeito de fazer o exame, só segunda-feira. Só na presença do médico. Porque a senhora colocou não sei e agora não tem jeito. Falei, tudo bem, então só segunda-feira. E então aí eu telefonei pro meu ginecologista, troquei uma ideia com ele. Na sexta eu consegui a consulta. Como já estava o exame marcado para segunda, eu falei, vou deixar então segunda-feira. Eu faço o exame e conforme for interno, né? E eles me passaram para tomar no final de semana 14 comprimidos, que eram corticoide, antialérgico, alguma coisa assim na época. Eu não me lembro bem o que foi, só sei que eram 14 comprimidos. Eu fui fazer o exame na segunda-feira, dopada, assim, tinha tomado aquele tanto de remédio, né? E fui fazer o exame. Acho que era umas 3 horas da tarde. E quando eu entrei para a sala de exames, me prepararam tudo, tinha uma maca, um teto baixinho assim, porque era na parte de baixo do hospital, e como se fosse subsolo, alguma coisa assim. Então, um teto baixo, uma maca, no pé da maca assim, tinha uma mesinha com as coisas que eles iriam utilizar, né? Então, me deitei ali, eles prepararam o contraste para colocar na veia. Então, pegaram a veia do meu pé e injetaram o contraste, que é iodo, né? Quando eles injetaram o contraste, não deu tempo nem de eu falar com o médico. Na mesma hora, eu só falei para ele, doutor,
tô sumindo, nem terminei de falar sumindo, né? Eu já apaguei. Nesse momento que eu apaguei, meu corpo se deslocou assim pro lado direito, né? Pro teto daquele cômodo. E deslocou e eu senti assim aquela sensação gostosa e uma luz intensa, parecia um sol, uma luz muito grande, eu falava um holofote assim no canto direito da sala. E eu via meu corpo lá embaixo, na maca, e eu em cima, nesse canto da sala, e desse canto da sala abriu assim parece que não tinha parede, não tinha nada, abriu e eu vi um ser com eu só via o braço direito desse ser, com uma túnica branca transparente, me dando a mão assim, sorrindo, né? Ofereceu a mão para mim e sorrindo. Eu tava numa sensação de paz e de alívio e de felicidade e não lembrava de nada, não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma dor. E que sensação maravilhosa. Então eu brincava depois quando eu contava para as pessoas que eu falava que a melhor sensação que eu tive na vida foi a morte, né? Então, e é verdade, melhor sensação do mundo. E aí quando eu fui levantar a mão para dar para esse ser, né? Que na minha cabeça eu estava levantando a mão para oferecer para ele também, o médico me reanimou. E eu via, enquanto isso acontecendo, essa mão, tudo, eu olhava e via os enfermeiros correndo. Ele pegou um frasquinho e ia injetar um líquido dentro desse frasquinho e depois retirar com a seringa e para colocar na minha veia, né? E eu acho que ele sacudiu esse vidrinho. Aí o médico ficou muito bravo, falou: nossa, fez bolha, você não poderia ter sacudido esse vidro, que isso? E não tinha outro ali. Então o enfermeiro saiu, isso entrou mais outro enfermeiro, tinha umas 4 pessoas. O enfermeiro saiu correndo e foi buscar outro vidrinho. E eu acho que isso durou uns 2 minutos, eu calculo mais ou menos isso, né? E nesses 2 minutos de vai lá e pega outro vidro e volta e aplica, eu tava lá naquela sensação maravilhosa e inexplicável de paz, de tranquilidade, de alívio, de bênção. Foi uma coisa linda, né? Mas aí, quando eu fui, então, dar a mão para o ser que estava me oferecendo a mão, eu voltei depressa para o corpo e o médico estava assim, na minha frente, assim, no meu rosto, me chamando, falando meu nome, né? E então eu voltei. Aí ele estava branco, pálido, assim. Ai, quando eu voltei, ele deu aquela sensação de alívio, assim, e falou: tá tudo bem? Eu falei: tudo bem. Falei: calma, né? Ele falou: vamos sentar na maca, eu te ajudo. Aí eu falei: não, tudo bem. Sentei na maca e ele começou uma série de perguntas: como é seu nome, onde você mora, quantos filhos você tem, qual é o seu trabalho, para ver se eu estava bem mesmo, né? Foi perguntando uma série de coisas. Falei: tá tudo bem. Respondi todas as perguntas que ele fez e desci da maca. Eu ainda estava assim, dopada daquela quantidade de remédios que eu tinha tomado no final de semana, antialérgicos.
Aí ele falou pra mim, olha, você tomou os remédios e os 14 comprimidos. Falei, tomei. Ele falou, então, a primeira vez é um aviso, a segunda mata. Então, tudo que você for tomar, precisa prestar atenção se contém iodo. Falei, tudo bem. Então, e saí, né? E alguém estava me acompanhando e fui. E cheguei em casa, peguei o telefone e estava conversando com uma amiga e conversei com a minha mãe também. E sentada e conversando. Não contei assim muitos detalhes para minha mãe não ficar preocupada, né? E falei, tá tudo bem e tal. Conversei com uma outra amiga, contei um pouquinho mais, assim. Isso eu fiquei mais ou menos 1 hora conversando no telefone. A hora que eu fui levantar, que eu olhei para o meu pé estava deste tamanho, enorme, parecendo um pé de elefante. E na parte de baixo, na sola do pé, estava arredondado, assim, inchou. Porque quando ele foi aplicar, eu acho que ele aplicou tudo de uma vez e arrebentou todas as veias do meu pé. E porque demorou, foi lá buscar, voltou, e ele aplicou e arrebentou as veias. Então, ficou aquele inchaço e me deu flebite. Nessa flebite, eu fiquei 3 meses de cama, né? Aí tirei licença da escola, fiquei em casa de repouso, com a perna um pouquinho levantada, podia levantar umas 2 vezes por dia para ir ao banheiro só. E então foi um período assim de repouso mesmo. Mas no dia seguinte a esse acontecimento, eu tive uma visão, né? Eu tive uma visão que eu estava numa cama, num lugar parecendo subsolo. Eu estava amarrada, né, nesta cama, e eles amarraram na parte do meu braço aqui, assim, na cama, com uma tira larga, preta. Me amarraram os 2 braços na lateral da cama. Os pés estavam cruzados assim, e eles amarraram aqui onde cruzava com essa mesma tira preta. Então eu estava amarrada nos braços e no tornozelo, assim, com os pés cruzados. E comecei a ver aquela cena, falei, nossa, o que é isso? E do lado da cama tinha 2 pessoas baixinhas com um capuz caído assim até aqui, que eu não conseguia ver rosto, né, porque ela estava encapuzada, parecia não sei se era um hábito de freira, alguma coisa assim, bem fechadinho, tudo, então, cabeça baixa e tal. Uma delas pegou alguma coisa numa mesinha também que estava perto ali da cama e injetou na minha veia do braço esquerdo. Injetou na minha veia. Quando ela veio para injetar, eu falava, não, eu tô falando a verdade, espíritos existem, eu estou falando a verdade. E eu gritava e elas injetaram isso e eu morri. Então, falei, que isso, que pesadelo é esse, meu Deus, eu estava acordada, né, isso foi no dia seguinte da experiência. Aí eu liguei para um amigo espírita que entende desses assuntos, né, e falei para ele, falei, olha, eu vi uma cena assim, assado, e aconteceu isso. Ele falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte, você passou por uma experiência semelhante à sua morte no passado.
Então, o que aconteceu e o que acontece geralmente é que quando existe uma situação semelhante, um local, ou um cheiro, ou qualquer coisa que se assemelhe, né? No meu caso foi o teto baixo, a maca com a cama, injetar, só que eles injetaram no meu pé, né? E nessa visão era no braço esquerdo. Ela falou, olha, como você teve uma cena semelhante de local e de experiência, de injeção e tudo, você teve a lembrança do seu momento de morte no passado, tá? Tudo bem. Então, eu falei, entendi, né? E depois eu fui, depois que passou isso, eu via flashes de onde era esse local. Esse local era um convento, né? Me parece que a igreja ou alguém me prendeu lá, deve ser na época de Inquisição, não sei, que eu tava falando que via espíritos, eles acharam que era bruxa, de certo, né? E falou, vamos matar essa mulher. Então, foi um assassinato, né? Que eu tive essa visão. Passados meses, não sei quanto tempo, tinha uma senhora, tia de uma amiga minha, que eu visitava de vez em quando. Ela morava sozinha, já de idade, né? E essa senhora, ela dava passes. E meu filho, quando era pequeno, ele tinha muita dor de garganta, muita coisa assim, relacionada à parte respiratória. E eu levava ele lá para ela dar aqueles passes com as plantinhas dela e tudo para ele melhorar. Ele foi internado com 2 anos de idade, né? E então os médicos desenganaram, falaram que ele fez tudo quanto é exame, e brucelose, mononucleose, meningite, ele com febre de 42 graus, com 2 anos de idade. Isso foi em 86, né? E essa senhora, eu liguei para ela na época e falei, olha, meu filho está internado, ele está entre a vida e a morte, o que eu faço? Ela falou assim, olha, fica tranquila, é só garganta, não é nada além de garganta. Falei, mas como assim? O menino tá, os médicos, fez junta médica. Continuando a história de EQM, eu parei na parte que falava da junta médica, né? Então, tinham feito junta médica para ver o que meu filho tinha e, enfim, foi uma longa história. Eu tô contando isso porque esta senhora que eu fui visitar e que eu telefonei quando meu filho tava internado e tudo, quando vou esquecer a história do meu filho agora, que é outra história. É só para falar da senhora que falou na época que ele estava com dor de garganta e é verdade, a garganta dele, ele teve 28 amidalites em 1 ano e acabou dando sepsemia. Então o problema foi proveniente de infecção de garganta mesmo. Esta senhora, quando passou a minha EQM, passou uns meses, né? Eu fui na casa dela, depois que eu fiquei de repouso e tudo, eu fui visitá-la e sentei na cozinha dela, tinha uma mesinha, uma cozinha bem pequenininha, eu sentei de frente para ela e falei, vou te contar o que aconteceu comigo. E comecei a contar, né, que eu fui ao hospital, que injetaram e tal. Quando eu tava contando, que eu tava olhando assim de frente para ela, eu falava, então, sabe o que aconteceu? Eu tava no hospital e a hora que
injetou, tá, meu corpo saiu. Cheguei em casa, eu tive uma visão assim, assim, assado, onde eu via duas pessoas e uma que estava com um capuz. A hora que eu falei isso, que eu olhei para a cara dela, eu vi que a pessoa que fez isso foi ela. Então eu reconheci na hora, assim, fiquei assustada, né? Eu falei, a pessoa que estava com o capuz veio injetar. A hora que eu olhei assim, me deu aquele tremor, né? Eu falei, nossa, era ela. Pensei, né? E aí ela falou, o que foi? Essa senhora era sensitiva, né? Ela falou, o que foi? Pode me falar. Fui eu, né? Fui eu que fez isso? Pode falar. Falei, não é nada não, eu preciso ir embora, outro dia eu volto para acabar de contar a história. E olhei no relógio assim, falei que eu tinha que ir embora e tal. Aí ela falou, espera um momento, eu vou te contar uma história. Fui eu que fiz isso, e aí quando você nasceu nesta vida agora, eu te achei. Aliás, antes disso, ela falou assim, eu tive uma gravidez, né? Essa senhora já era bem idosa, né? Ela falou assim, eu tive uma gravidez e você veio como minha filha, só que eu perdi essa filha. Foi muito dolorido para mim, eu queria muito ter uma filha e eu perdi essa filha. Então, não lembro agora quanto tempo tinha a criança que ela perdeu, não sei se era 1 ano, 2 anos, não me lembro. E aí ela falou, e quando você nasceu, eu descobri onde você estava. E fui até sua casa pedir para visitar. Falei, eu vim visitar a criança que nasceu e tal, e ela falou que conhecia alguém e tal, blá, blá, blá. Minha mãe não deixou ela entrar. Ela falou, sua mãe não deixou eu entrar, mas eu fui te visitar. Então é isso que eu queria te falar. O tempo que faltou para completar nessa vida que você foi assassinada foi o tempo que você veio cumprir, e eu te recebi como filha e perdi a minha filha. E fui te visitar quando você nasceu e sua mãe não deixou eu entrar. Eu falava, meu Deus, o que é isso que está acontecendo, né? Eu achava tudo muito estranho, assim, muito fantasioso, mas com o tempo, com os anos, tudo foi se encaixando, né? Aquela mão que me estendeu lá, era uma mão que na época eu olhava e falava, nossa, mas eu tinha reconhecido um músico reencarnado de outras vidas, e ele tá reencarnado, né? E eu conhecia de outras vidas, e eu olhava porque na hora que aquela mão apareceu me estendendo lá para eu voltar do IQM, eu sentia que era esse músico. Eu falava, mas na hora ali não pensei nada, só levantei a mão para dar a mão para ele. Mas depois que passou, eu falei, mas eu reconheci esse músico, ele está reencarnado. Como assim ele me aparece lá na hora da minha EQM? Custei elaborar isso. Há pouco tempo, com o canal Afinal que Somos Nós, eu fui entender, quantos anos depois, né? 20 anos depois, eu fui entender que aquela mão, que a pessoa, mesmo que esteja reencarnada, ela pode se desdobrar. Aí ela se desdobra e acontece isso. Então eu fui descobrir a questão do desdobramento. Para mim fez sentido. Então esse canal tem me explicado algumas coisas que eu não entendia há 20 anos, né? Então quando eu vejo as experiências, eu falo, então aquilo era isso, aquilo era aquilo. Quando eu vejo as pessoas contando, e vai amarrando a história para mim, porque ainda tinha uma interrogação. Se eu reconheci aquele músico, se ele está reencarnado, como é que ele me aparece lá? E
e me estende a mão. Então eu penso que ele desdobrou, foi lá naquele momento, me deu aquele sorriso, e porque nas EQMs geralmente é um ser, é um espírito, é um ser de outro mundo que ou alguém que já morreu, tal, que aparece, né? Pelo que eu vi ali, pelo que eu entendi nesse momento, ele se desdobrou, foi lá me buscar e falar: não, fica aqui mais um pouco, né? E então eu fiquei. Foi a única explicação que eu encontrei pelo motivo de eu deixar aquele momento tão prazeroso, uma paz tão grande, um momento de felicidade extrema, né? Para voltar. Tinha meus filhos, claro. Depois que passou, eu falei: meu Deus do céu, como é que eu fui esquecer dos meus filhos ali na hora? Que é isso? E fiquei me culpando muito tempo, porque eu tinha sentido aquela sensação tão boa e não tinha pensado neles, e eu já estava separada, divorciada, não, separada judicialmente, e falava: nossa, como que eles vão ficar, como que eles iriam ficar se eu tivesse ido. Depois que passou, eu fiquei remoendo essa culpa, né, de ter sentido aquela sensação maravilhosa, uma bênção e um alívio e uma paz. Então, aquela mão que apareceu não foi ninguém do outro mundo, foi uma pessoa que se desdobrou, entrou naquela luz, porque eu já estava ali na luz, e falou: ó, vamos voltar, né? E aí eu voltei. É isso que eu tô entendendo hoje. Porque muitas janelas e portas se abriram, ficou escancarada a minha percepção, né? E num outro momento eu posso até gravar contando as percepções, mas relacionado a EQM, no primeiro momento foi isso que eu tive. Muito obrigada, viu?